Olá, crianças, tudo bem? Quarto ano? Vamos para a aula de ciências. E hoje vou explicar um pouquinho para vocês sobre as relações ecológicas. Relações ecológicas são relações entre seres vivos da mesma espécie ou de espécies diferentes. São relações. A gente se relaciona com a nossa espécie, ou seja, nós com outros seres humanos, mas também nos relacionamos com outras espécies, cachorro e outros animais, né? As bactérias, enfim, outras espécies de seres vivos, tá bom? Então vou explicar um pouquinho sobre essas relações harmônicas e desarmônicas. Vamos ver o que é? Então, crianças, vamos lá para a página 10. Começar a entender as relações ecológicas. Então, as relações ecológicas são duas: harmônicas e desarmônicas. Logo pela imagem vocês conseguem identificar, né? As harmônicas são aquelas que todos se cooperam, ou se não todos, mas pelo menos ninguém prejudica ninguém. E as desarmônicas é que pelo menos um será prejudicado. Então, vamos agora aprender alguns tipos de relações harmônicas e desarmônicas. Nas relações harmônicas, é aquela que não tem prejuízo para ninguém. Sempre tem um beneficiário ou os dois se beneficiam, mas pelo menos ninguém sai no prejuízo. E quais são elas? Então vamos estudar a sociedade, o comensalismo, o protocooperação, o mutualismo e o inquilinismo. A sociedade. Lá na página 10, você consegue ver exemplos de relações de sociedade. Então, na sociedade, todos ajudam com alguma função no grupo. Então, todo mundo tem uma função, todo mundo se ajuda, todo mundo trabalha, todo mundo coopera. E aí eu coloquei uma imagem aí das abelhas. Não são apenas as abelhas que trabalham em sociedade. Temos exemplo como as formigas, as vespas, os cupins, tá bom? Outra relação ecológica harmônica é o comensalismo. O comensalismo é aquele que somente um se beneficia, porém o outro não sai prejudicado, tá bom? Comensalismo é que aquele um que se beneficia através do outro sem prejudicá-lo, mas é como se assim, tô surfando na mesma onda, tô indo na aba do outro e só tô pegando o restinho. É exatamente isso. Por exemplo, a rêmora. A rêmora faz isso com o tubarão. Ela fica ali perto do tubarão, ela tem partes do corpinho dela que se juntam, se anexa no tubarão, e de lá ela não desgruda. E aí o tubarão vai nadando, né? Vai lá pelo mar, e a rêmora ela vai comendo todas as sobras dos alimentos que o tubarão comeu. Ela usa o tubarão também como transporte, então é um benefício para ela, porém não prejudica em nada o tubarão, tá bom? Ainda na página 11, vocês também vão encontrar a protocooperação. O que é uma protocooperação? Os dois se beneficiam. E como? Trouxe aí um exemplo do caranguejo e da anêmona. É uma figura bem esquisita essa que tem no livro de vocês, né? Mas o caranguejo, esse que eles deram um exemplo, é o como é o nome dele? Paguro. O paguro, ele procura proteção em conchas. Porém, ele também se protege com a anêmona. E aí a anêmona, ela tem aqueles tentáculos que soltam produtos químicos e que queima quem se aproximar do caranguejo, né? Do paguro. Por outro lado, a anêmona não se locomove, então ela usa o caranguejo para se locomover, para se transportar. Então, os dois se protegem e os dois se cooperam. Por isso é uma protocooperação, é proteção e cooperação.
Os dois se protegem e os dois se cooperam. Mas não é só esse exemplo que a tia Paty está dando. Em todos os exemplos que eu estou dando, existem mais casos também. Por exemplo, eu trouxe para vocês a abelha e a flor. A abelha e a flor é um caso de tudo, né? Tudo é a abelha e a flor. Mas é porque é uma relação muito interessante. E a abelha e a flor, por exemplo, a abelha, ela vai até a flor. Quando chega lá, ela encontra néctar. Se alimenta, certo? Ótimo. Em contrapartida, ela se cobre de pólen e assim que ela sai dessa florzinha, ela leva o pólen para todos os lados, certo? A gente já conversou sobre esse assunto. E quando ela solta o pólen pela floresta, ela acaba fazendo a reprodução dessa florzinha. Então, uma coopera com a outra também, tá bom? Por isso que a gente incluiu a abelha e a flor na protocooperação também, uma cooperando com a outra, tá? Outra relação harmônica é o mutualismo. O mutualismo, os dois se beneficiam. O próprio nome já diz, é mútuo, então é uma troca. Então os dois se beneficiam. E eu dei exemplos aí bem esquisitos. São exemplos que o próprio livro está trazendo para vocês. Mas é esquisito porque a gente não costuma ver. E tudo que a gente não costuma ver para nós é esquisito. Mas acontece o tempo todo em nós mesmos, inclusive. Então, um exemplo que eu trouxe para vocês é a alga e o fungo. Um se usa do outro, um usa o oxigênio, o outro usa a umidade um do outro. E no homem e a bactéria. Então, a bactéria utiliza o nosso alimento e a nossa proteção. E a gente usa da bactéria a defesa contra outras doenças. Tá bom? Então, um utilizando-se do outro. Isso é o mutualismo. Lá na página 12 vocês encontram. E, continuando nas relações harmônicas, nós temos o inquilinismo. O inquilinismo, ele é apenas um se beneficia, que é o inquilino. Olha que coisa! Ele não paga aluguel. O inquilinismo é quando uma espécie, por exemplo, de bromélia, né, uma planta pequena, ela se acomoda em uma árvore e lá ela fica para ela receber mais iluminação, mais oxigênio, enfim, né? Ela consegue fazer melhor a sua fotossíntese, né? Então, crianças, o inquilinismo é apenas um. Porém, a plantinha que ficou lá na árvore, ela não está prejudicando a árvore. Por isso que é uma relação harmônica. Então é uma relação que dá tudo certo, tá bom? Ninguém incomoda ninguém. Tudo bem que só ela se beneficia, por exemplo, a bromélia, mas pelo menos ela não está atrapalhando, não está tirando nenhum benefício da árvore, tá? A árvore não está sendo prejudicada nesta situação.